Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos um ótimo domingo e um ótimo início de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Invocação do Mal 2, filme de 2016 dirigido por James Wan, sequência do longa de 2013, na qual já fiz um vídeo aqui no canal, tá? É uma sequência que acaba estabelecendo essa franquia Invocação do Mal, né? Acaba mostrando a grande habilidade do James Wan de poder conduzir um grande longa de terror, né? E a grande capacidade de gerar tensão, né? E pavor, né? Que acaba culminando em terror. Uma sequência que honra o legado do filme original. Temos aqui o caso de uma sequência que consegue manter o mesmo patamar de qualidade. Aqui você tem uma linha de desenvolvimento de terror que é bastante semelhante à do primeiro filme, e diria que o patamar de qualidade, como eu falei, é praticamente o mesmo, tá? É um filme com uma ótima direção, um ótimo som, uma ótima fotografia, atuações, tá? Tudo isso culmina para uma ótima experiência cinematográfica desse tipo. Bom, o longa de 2013 ele foi importante e fundamental porque ele resgatou o interesse então nesse subgênero da casa mal assombrada, que é um subgênero que teve seu auge na década de 70, década de 80, só que chegou um momento que foi apresentando um certo desgaste, né? E essa fórmula passou a não ser muito discutida mais no cinema e ficou um tempo sem ter filmes com essa temática. E aí Invocação do Mal de 2013, de James Wan, acaba inspirando uma nova onda de produções hollywoodianas e de outros mercados também que acabam se inspirando nesse filme para poder então trazer algo que, como eu falei, já estava fazendo falta no cinema novamente. Bom, aqui nesse filme você tem um contraste entre o subúrbio americano, né, da década de 70 e Londres também na década de 70, né? Assim, ao contrário do caso de Amityville, né, que teve uma ótima repercussão, um grande circo midiático se criou em cima desse caso, e também você tem polêmicas quanto a métodos, né, de investigação, quanto a métodos de coleta de prova, né? E assim, você tem a tentativa também de consolidar um imaginário na mente do público, né? Com a figura do Ed e da Lorraine quase como heróis, né? E o filme vende através do marketing, né? Essa questão do baseado em fatos, né? Só que aí você tem uma dualidade. Você tem o baseado em fatos, aquela tentativa de implantar uma dúvida se aquele evento realmente aconteceu, né? De tentar consolidar um imaginário na mente do público, e você tem também aquele baseado em fatos, né, que não é muito interessante você mostrar no cinema, que é justamente, né, é o que dá conta, é o que lida com as polêmicas em torno do casal Warren, porque existe, né, aqueles que já conheciam o casal Warren pré-Invocação do Mal e aqueles que passaram a conhecer com essa imagem cinematográfica sendo reforçada, na qual apresenta o casal como um herói, né? E aí tem toda essa questão que eu também discuti um pouco, né, quando eu fiz a análise de Invocação do Mal de 2013. Bom, e aí você tem um contraste agora com um novo caso, sendo que agora ambientado em Enfield, a gente é transportado então para Londres, para Inglaterra, né? E você tem esse empirismo britânico, uma nova cultura, uma nova forma de enxergar o sobrenatural, e é legal, né, ver como o James Wan trabalha isso, né, o interesse que ele tem em explorar esse realismo social britânico e tentando integrar isso à experiência de terror que ele quer mostrar na tela. Bom, se você não assistiu Invocação do Mal 2, eu recomendo que assista, tá? É um filme que vai agregar uma boa experiência, tá? Pra mim, um ótimo filme que mantém um padrão de qualidade do original. O casal Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, viajam para Enfield, na Inglaterra, onde uma família está sendo supostamente atormentada por uma entidade maligna. Eventos assustadores e aterrorizantes vão começando a acontecer aos poucos, tá? E esses eventos têm como centro uma menina de 11 anos, a Janet, interpretada pela Madison Wolfe, e isso obriga então com que eles tentem lidar com essa entidade maligna que ameaça destruir o laço familiar e matrimonial e também a fé. Bom, a gente já sabe que o James Wan, ele já é um nome consagrado na indústria, tá? É um diretor talentosíssimo que entende do gênero terror, e aqui nessa produção, no meu ponto de vista, ele faz um ótimo trabalho, iguala o ótimo trabalho feito no primeiro filme. Como eu falei,
Invocação do Mal 2, ele tem uma linha de desenvolvimento para a construção da tensão e do terror muito semelhantes à do primeiro filme, né? Só que aqui você tem uma nova ambientação, tá? E esse terror ele ganha novos contornos quanto à ameaça, quanto à vítima, né? Quanto à questão da vulnerabilidade. É interessante ver como James Wan trabalha com a natureza do mal, né? Tipo assim, tentando sempre ressaltar que o mal se aproveita de dores internas, né? De sentimentos, né? De tristeza, de rancor, de mágoa, luto, e o mal acaba explorando toda a fraqueza humana, explorando cada vez mais a vulnerabilidade humana para que possa finalmente realizar o seu ataque, né? E aí você percebe que muitas das vezes o terror é sugestivo, é um terror que, claro, possui jump scares, mas são jump scares bem construídos, que têm um grande impacto, são fortes, tá? Os jumpscares desse filme, porque são bem construídos. É antecipar um susto que muitas das vezes você espera que ele vá acontecer, mas ainda assim ele tem um grande impacto. Não é aquele elemento, não é aquele jumpscare que está sendo constantemente explorado, né? Na qual o filme só tem essa necessidade de explorar esse recurso do jumpscare, né? Como uma saída, né? Então, tipo assim, muitas das vezes um filme que quer ser reconhecido, né, mundialmente, quer entrar no circuito mundial no cinema, acaba adotando esse tipo de abordagem, né, bem apelativa, né? Esse tipo de abordagem, né, um terror barato que se apoia apenas em sustos. Aqui não. Aqui você tem um terror que é muito bem construído, né, um filme muito bem dirigido, né? A câmera, né, do James Wan entra pelos corredores da casa com planos, né, subversivos, né, alguns planos inquietantes que fazem então sutilmente com que esse ambiente domiciliar se transforme num ambiente de terror e conflito. De certa forma, o filme acaba adotando como eixo temático crença e descrença. Isso acaba sendo fundamental para a construção do terror e do drama. O filme não foca apenas nos jumpscares, mas na tensão psicológica gerada pela dúvida sobre a veracidade dos fenômenos sobrenaturais vividos pela família Hodgson e também a questão do conflito interno da Lorraine, temendo que seu dom espiritual seja uma forma de engano ou que leve a conclusões erradas, especialmente após os eventos traumáticos em Amityville. Em algumas oportunidades parece, né, que o James Wan e sua equipe eles desperdiçaram a chance então de criar uma certa tensão epistemológica, né, com a dúvida do que é real ou não, né, e muitas das vezes ele acaba adotando uma postura onde o ceticismo ele existe, mas apenas para ser refutado. Esse filme ele brilhantemente consegue apresentar pra gente a figura da freira, a freira que acaba surgindo como uma entidade, né, uma ameaça misteriosa na qual a gente quase não tem respostas sobre, e infelizmente essa figura que tinha grande potencial para se tornar uma grande figura de gênero terror moderno, acaba perdendo um pouco o seu impacto, o seu peso e o seu brilho com os spin-offs. Inclusive já publiquei aqui no canal análise de A Freira, né, filme de 2018, tá na playlist aqui Invocação do Mal, onde eu pretendo abordar um vídeo de cada vez, né, cada um dos vídeos, né, desse universo de Invocação do Mal, e aí com os spin-offs de A Freira e A Freira 2, infelizmente, né, uma grande personagem que tinha potencial, né, para ser um grande ícone, né, para ser muito assustador, infelizmente acaba perdendo peso por conta dessas más conduções. Por hora é isso, tá? Assim, Invocação do Mal 2 é um filme com grande potencial, né? O primeiro filme já tinha uma boa base e essa base para mim ela é bem aproveitada do primeiro pro segundo filme, que aí já no terceiro filme já não é muito bem aproveitada, né? Mas assim, por hora é isso, é um filme que eu recomendo, é um filme que você consegue se envolver facilmente, tá? Para Invocação do Mal 2, nota 7. Bom, esse seria meu comentário por hoje. Esse vídeo vai para playlist Invocação do Mal aqui do canal. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo, tá? Muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.